Mateus capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvem e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Senhor Deus, nos traga a revelação da tua palavra. O nosso coração já está aberto, uma vez que a gente já compreendeu que a palavra do Senhor só dá para ser entendida mediante fé. A gente não entende com a cabeça, a gente entende com o coração. E a cabeça, o que vai acontecer nela é só resultado do sentimento que o Senhor plantará em nós através da tua palavra. Nós queremos sair daqui fortalecidos, renovados, isso é uma verdade, mas nós queremos sair daqui do jeito que agrada ao Senhor. Nós queremos sair daqui de modo que o Senhor olhe para nós e diga: eles aprenderam hoje, eles ouviram a minha palavra e aprenderam hoje. Para tanto, Senhor, nós precisamos do teu Santo Espírito nos ensinando. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Tem alguma coisa estranha acontecendo com João, né? João Batista. João, mais do que nenhum outro dali, sabia muito bem quem Jesus era, gente. Porque foi revelado a ele. Foi revelado a ele. E não foi homem que disse para ele, foi o próprio Senhor que revelou a ele. Eles estavam dentro do mesmo projeto, com atributos diferentes, dado ao grau de importância de cada um deles. Mas eles estavam dentro do mesmo projeto, projeto de salvação. O texto vai dizer que João é aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Então João prepara o caminho e Jesus chega. E Jesus faz tudo que fez, se entrega, e por isso hoje nós estamos aqui. Mas essa chegada de Jesus houve um preparo do caminho. E esse preparo do caminho era a obrigação de João. E João tinha na vida dele, na essência dele, as características necessárias para que isso pudesse ser feito através dele, dentro desse projeto maior. João não foi uma escolha aleatória de Deus, não. João de fato se encaixava naquilo que Deus queria que ele se encaixasse. João era um milagre, né? Foi gerado por um milagre. É interessante que até o nome dele, quem deu foi Deus. O pai não teve o direito de escolher o nome dele, nem tampouco a mãe. Ele é filho de Zacarias, sacerdote, marido de Isabel, mulher de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Zacarias e Isabel serviam ao Senhor de forma irrepreensível, mesmo antes de ter filhos. Eles eram casados, já avançados em idade, e Isabel era estéril,
e mesmo assim serviam ao Senhor sem ter do que se envergonhar, sem questionamentos, sem colocar dúvidas no poder de Deus, só porque Deus ainda não fez na vida dela aquilo que ela queria que fosse feito. Ela não duvida do poder de Deus, eles não questionam o fato de não ter acontecido ainda. A Bíblia diz que eles serviam de forma irrepreensível. Não havia deles, na conduta deles enquanto servos, nenhum dolo, nada que desapontasse a Deus, nada que tirasse deles a possibilidade de se manter servindo. Não, eles continuavam servindo, porque neles não foi encontrado nada que desapontasse Deus, ou que tirasse deles o direito de continuar servindo por conta de algum erro praticado. E olha que nem filhos tinham, e tinham sonho de ter. Quando a gente lê a história dos dois, fica claro no texto que eles tinham sonho de serem pais, mas ainda não eram. E como o Senhor afirma que ele tinha o sonho de ser? É porque o anjo mesmo vai dizer para Zacarias: suas orações foram ouvidas. É sinal que ele orava por isso. Eu não oro por aquilo que eu não quero, gente. Se eu oro pedindo, logo é porque eu quero aquilo que é alvo do meu pedido. Eles pediam um filho a Deus, Deus não dava, e eles não se revoltavam, eles continuavam servindo. Aí quando o anjo vem trazer o anúncio a Zacarias, que a mulher dele vai gerar, Zacarias põe dúvida, não em Deus, mas neles, porque já são avançados em idade, e a mulher já não tem mais o costume das mulheres, é estéril e já passou da época. Só que o anjo diz: olha, eu sou Gabriel que assiste diante de Deus, eu fui enviado a lhe dar essas boas novas. Sua mulher vai conceber sim, vai dar à luz a um filho, lhe porás o nome de João. Pronto. Você vai ter um filho, mas você não vai ter direito nem colocar o nome dele é João, acabou. Então João era milagre. Ele nasceu de uma mulher estéril idosa. Ele era um milagre, projeto de Deus. Quando Deus quer, Deus faz mesmo e acabou. Quando Deus quer esterilidade, não é problema. Quando Deus quer na terra, não há nada na terra que impeça o Deus do céu de agir, quando isso é projeto dele. Ele foi lá, agiu, pronto, acabou. João nasceu. João nasce, cresce. Com 11 anos, sua mãe morre. Com 12 anos, o seu pai morre. E João, podendo ser criado agora pelos sacerdotes do templo, porque era o que a lei dizia que deveria ser feito, a lei amparava os órfãos e as viúvas, ele agora é órfão, então os sacerdotes ali tinham que ampará-lo, mas João vai para o deserto. Em Lucas 1,80, a Bíblia vai dizer que crescia e se enrobustecia no deserto. E aí a gente chega aqui nesse texto, porque aqui já é final de vida dele. Mas antes de chegar aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, porque houve um dia em que ele lá estava no deserto, cumprindo o chamado dele, pregando a palavra. Aí aparece alguém, João está batizando as pessoas nas águas do Jordão. Aí João olha, e quando ele levanta a cabeça que olha, quem vem vindo? Jesus. E Jesus não parou na margem observando o que João estava fazendo, não. Jesus entra na água, olha para João e diz: me batiza. Aí João revela o que sabe. Olha como João sabia: eu careço de ser batizado pelo Senhor, e o Senhor é que vem a mim. Aí Jesus diz para ele: me batiza para que se cumpra a Escritura. E Jesus se submete ao batismo de João. João pega a mão, bota nas costas de Jesus, bota a outra mão no peito de Jesus e desce Jesus na água. Gente, que coisa extraordinária isso. Quando eu penso nisso, eu fico maravilhado, porque João batizou Jesus. Aí quando Jesus sai da água, vem uma pomba em forma, um Espírito Santo em forma corpórea como pomba, posa em Jesus, e se ouve uma voz do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então o que João sabia foi confirmado agora por Deus. João sabe, este é o Cristo,
esse Jesus é o Filho de Deus. João sabia. João vai dizer para aquele povo que seguia ele, para ouvir as suas pregações e para se submeter ao batismo: olha, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João ainda diz assim, ó: eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Olha o que João está dizendo: eu sei quem ele é. Outro momento, Jesus passa perto do lugar onde João está pregando. Quando Jesus passou, João apontou o dedo e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse isso para todo mundo ouvir, apontou para Jesus. Então João sabia sim quem Jesus era. Só que muita coisa acontece. Aí João vai ser preso. E dentro da prisão, João vai entrar em crise. E é interessante como o texto está posto. Versículo 2 vai dizer assim, ó: e João, ouvindo no cárcere, ele está na cadeia, ele está na prisão, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo. Espera aí. Então ele está lá dentro da prisão, mas tudo que Jesus está fazendo lá fora está chegando aos ouvidos dele. Ouvindo falar dos feitos de Cristo. Olha, ele está preso. Jesus está lá fora curando, libertando, transformando vidas, fazendo morto ressuscitar, paralítico andar. E João está preso dentro da cadeia. Aí tudo isso que Jesus faz lá, aqui no versículo 2, já estava chegando aos ouvidos de João. Aí João chama 2 dos seus discípulos, não são discípulos de Jesus, discípulos dele, gente que andava com ele. Ele chama 2 e envia até Jesus. E diz assim, ó: vão até ele lá, vão. Façam um favor para mim, vão até Jesus. Procurem ele, encontrem ele. E quando encontrar ele, digam a ele que eu mandei perguntar se ele é aquele que havia de vir, ou se nós devemos esperar outro. João está em crise, porque João sabia que ele, Jesus, era aquele que havia de vir. João sabia e falou para todo mundo que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus. Só que agora João está sofrendo. João está sofrendo, João está sendo amassado. João está naquela fase de dor e de sofrimento que a gente passa ao longo dessa trajetória aqui chamada vida na terra. João está naqueles dias difíceis, tempos de dor, tempos de sofrimento. João está dentro da prisão ali. João está sofrendo ali dentro e ele fica sabendo, chega aos ouvidos dele, que tem gente lá fora que está deixando de sofrer porque Jesus está fazendo. Enquanto ele está sofrendo dentro da prisão, o paralítico deixou de sofrer porque agora está andando. Enquanto ele está sofrendo dentro da prisão, o cego parou de sofrer porque agora está enxergando. Enquanto ele está sofrendo dentro da prisão, os pais lá fora estão deixando de sofrer porque o filho que estava morto ressuscitou. Enquanto ele está sofrendo dentro da prisão, quem estava lá perdido à beira do caminho mendigando, agora já não está mais sofrendo porque Jesus passou, transformou e tirou a pessoa da beira do caminho. Então João entra em crise, porque esse Jesus de quem ele falou, a quem ele batizou, está acabando com o sofrimento das pessoas lá fora. Está fazendo e está chegando até os ouvidos dele. E o sofrimento dele? E o que ele está passando? E o que está acontecendo com ele? Fica como? Porque Jesus está curando pessoas que nunca foram para ele, Jesus, instrumentos. João foi instrumento e está sofrendo? Tem gente que nunca fez nada por Jesus e Jesus está curando lá fora, está libertando, está transformando a vida. E João veio para preparar o caminho para ele. João disse para todo mundo que ele é o Cristo. João batizou ele e está sofrendo. João entrou em crise, irmão. João entrou em crise. Por quê? Porque tudo que a gente não quer,
é dizer que a gente serve a Jesus e está sofrendo. Porque parece que essas duas coisas não combinam. O quê? Servir a Jesus e sofrimento. Parece que essas duas palavras, essas duas afirmações não podem estar contidas na mesma frase. A gente tem essa falsa ideia que o nome Jesus não pode estar onde tem uma frase que tem sofrimento. Só se for para anular o sofrimento. Mas e aqui agora? É o amigo dele, amigo, primo, aquele que veio antes dele, para preparar o caminho dele, aquele que batizou ele. E Jesus foi na prisão? Não foi. Mas Jesus não foi lá acabar com o sofrimento de João? Não foi não. E João está ouvindo falar dos feitos de Cristo. Que feitos? Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer. Que feitos são esses aqui? O que está chegando para João é o seguinte, ó: paralítico andou, cego enxergou, morto ressuscitou, surdo ouviu, mudo falou. Isso está chegando para João, aos ouvidos de João. Aí, mesmo ouvindo dizer que tem paralítico andando lá fora, que tem cego enxergando, ele manda a pergunta: é o Senhor aquele que havia de vir ou nós esperamos outro? Espera aí. Ele está curando lá fora, ele está levantando paralítico, como é que não é ele? Ele está ressuscitando gente lá fora, como é que você está duvidando que seja ele? É ele, ué. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo. Aí ele pega 2 discípulos e envia até Jesus. Pergunta a ele lá. Pergunta a ele. Por que João está fazendo isso? João sabe quem Jesus é. João só não está entendendo, o que está acontecendo com ele. João tem certeza de quem Jesus é, mas João não está conseguindo entender o que é que está acontecendo com ele, ainda mais sabendo quem Jesus é. Se João não soubesse quem Jesus era, ou tivesse alguma dúvida, João estaria pensando: eu estou aqui, fui preso, vou morrer, acabou. Mas a crise de João é que quem sabe quem Jesus é, não consegue entender o sofrimento que está passando. É mais ou menos assim: meu Deus, eu sei quem Jesus é, e por que a minha casa está desse jeito? Eu sei quem Jesus é, por que eu estou desempregado? Eu sei quem Jesus é, por que acontecendo isso com meu filho? Eu sei quem Jesus é, por que meu casamento está passando por isso? Eu sei quem Jesus é, por que eu estou com uma enfermidade? Eu sei quem Jesus é. Então ele sabia quem Jesus era, ele só não está entendendo o que está acontecendo com ele. Aí nesse momento em que a gente não entende o que está acontecendo com a gente, é difícil também depois para a gente entender as atitudes que a gente tomou. Porque quando a gente não entende o que está acontecendo com a gente toma algumas atitudes que depois nem a gente consegue explicar por que tomou. É porque João morreu, irmão. Imagina se João depois tivesse que explicar isso aqui. Como é que se explica isso aqui? Porque ele está ouvindo tudo, ele sabe quem Jesus é, e ele manda perguntar se Jesus é quem é. Aí Jesus prontamente recebe os 2 discípulos de João. Olha o que o texto vai dizer. E Jesus respondendo disse-lhes, respondendo a quem? Aos 2 mensageiros de João. Eu vou te dizer o que Jesus fez. Jesus pegou esses 2 discípulos, manteve do lado dele alguns dias, e depois disse assim: ó, agora vocês vão, ide, anunciai a João as coisas que vocês estão ouvindo e que vocês estão vendo. Aí Jesus vai citar algumas coisas. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Olha o que Jesus mandou dizer a João. O que Jesus mandou dizer a João? O que João já sabia. Não é isso que está escrito aqui? Porque olha o versículo 2. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo. Que feito? Cura de cego, cura de leproso, cura de coxo, cura de surdo, de mudo, morto, ressuscitando. Quando João ouviu isso, ele mandou 2 discípulos perguntar se era Jesus mesmo. Aí os discípulos vão e Jesus disse assim: ó, vão dizer para ele as coisas que vocês estão vendo, as coisas que vocês ouvem. Que eu estou curando o cego, que eu estou levantando o paralítico,
que eu estou ressuscitando o morto. Vai dizer para ele. Aí os dois voltam e dizem assim: olha, os cegos estão vendo, os coxos levantaram, os mortos estão sendo ressuscitados. Só que isso aqui João já sabia. João já sabia. João já sabia de tudo isso. João só não estava entendendo por que mesmo Jesus sendo poderoso para fazer tanta coisa, ele continuava na prisão e Jesus não tirava ele de lá. Por que Jesus faz na vida do outro e não faz na minha? Por que Jesus está levantando gente que estava morta, ressuscitando pessoas, e não me tira de dentro dessa cela? Por que Jesus faz lá e não faz aqui? Por quê? Pergunta para o teu irmão, por quê? Tenta explicar isso aí para ele agora. Tenta explicar isso aí para essa pessoa. Porque nós, os evangélicos, queremos ter resposta para tudo. Então me ajuda. Tenta explicar para essa pessoa aí. É porque está no pecado. João estava no pecado por acaso? João estava no pecado? Não. Então esse argumento falso que muitos evangélicos se utilizam para tentar ter resposta para tudo, essa palhaçada de querer responder a tudo, cai. E agora? Tenta me explicar, ou explicar para quem está do seu lado, por que Jesus estava fazendo lá, mas não fazia aqui, na vida de João. Tenta explicar. Não dá para explicar. Se desse para explicar, Jesus teria explicado para João. Jesus explicou alguma coisa para João? Jesus, por um acaso, missionária Fabiana, mandou uma cartinha lacrada para João dizendo: meu filho, eu estou fazendo aqui, mas eu não fiz aí na sua vida por causa disso. Jesus não explicou nada, porque tem coisa que ele não vai explicar e ponto. Apóstolo, eu estou orando pelo filho da minha vizinha, e o filho da minha vizinha está uma bênção, e o meu não está. Explica isso. Não tem explicação. Estamos com uma família aqui que há poucos dias agora sepultou um filho. Apóstolo, explica. Se estava orando pelo filho, se estava fazendo de tudo pelo filho, como é que se explica que sepultou o filho? Aí que está, irmão. Não tem explicação. Não tem explicação. Não adianta tentar arrumar uma palavra bonita. Não, porque é isso, porque foi revelada. Para. Não tem explicação. E faça o que então diante disso, apóstolo? Continua confiando nele, sabendo quem ele é, entendendo que ele é poderoso, sem duvidar de tudo aquilo que ele pode fazer. Mas ele não fez em mim ainda, mas não duvida do que ele é capaz de fazer. Continua entendendo que ele ressuscita morto. Ô João, eu não fiz ainda aí na sua vida, mas continua entendendo que eu curo o leproso, continua entendendo que eu faço o cego enxergar, continua acreditando que eu faço o paralítico andar, continua acreditando que eu transformo vidas. João não duvida do que eu faço, porque eu ainda não fiz. Não deixe o que eu não fiz fazer você duvidar daquilo que eu tenho poder para fazer. Você está entendendo? Não deixa isso que ele ainda não fez tirar de você a capacidade de acreditar que ele pode fazer qualquer coisa. Mas por que ele ainda não fez? Não sei. Talvez ele esteja trabalhando em você. Perceba que eu não estou afirmando, eu estou dizendo talvez. Por quê? Porque eu não sei. Eu sei lá. Mas por que eu estou doente? Não sei. Mas por que aconteceu com meu filho? Não sei. Não sei. Eu só sei de uma coisa: o Deus que permitiu que aconteça é o Deus que tem poder para te fortalecer, para que você suporte. Jesus não foi lá tirar ele da prisão, não. Jesus só mandou dizer para ele tudo aquilo que ele já sabia. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: eu sei que você está sofrendo, mas continua confiando em mim, continua acreditando em mim. Eu sei que está difícil para você, mas não duvida de mim não.
eu sei que você não está entendendo o que está acontecendo com você, mas eu te amo e isso não vai mudar. Olha para alguém e diga: Jesus te ama. A maior prova de amor não é fazer o que você está querendo que Ele faça. A maior prova de amor que Ele nos deu foi morrer na cruz por você e por mim. Você está entendendo ou não? Ele não prova que Ele me ama quando Ele atende o meu pedido de oração de hoje. Ele já provou que Ele me ama quando não fugiu da cruz, quando se permitiu estar lá pendurado, dar o último suspiro e entregar-se por amor a mim, por amor a você. Ele te ama. Diga para Ele as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Ou seja, diga para Ele que tudo aquilo que Ele acredita é verdade. Diga para Ele que tudo aquilo que Ele disse acerca de mim é verdade. Porque o diabo é sujo, o diabo confronta. Você que fala de Jesus para as pessoas, você que fala de Jesus no meio da tua família, aí quando acontece alguma coisa, entre aspas, ruim com você, as pessoas chegam para você e querem colocar em dúvida o que você disse. Ué, mas e o Deus da sua igreja? É assim que eles perguntam, né? O Deus da sua igreja. Porque na verdade eles querem arranhar a igreja. E o Deus que você serve? E o teu Deus está onde? Você não disse que o teu Deus faz e acontece? Por que é que Ele não fez? E agora, fala o que diante disso? Basta dizer para essa pessoa: Ele não fez o que eu queria, mas Ele está me sustentando para que eu suporte aquilo que eu não queria passar. A gente só está de pé por causa dEle. A gente só aguenta algumas pancadas que a vida dá na gente por causa dEle. A gente só suporta alguns sofrimentos que a gente tem que passar enquanto estivermos aqui nessa terra, porque Ele tem sustentado a gente. Existe dor que parece que vai matar a gente, só não matou porque a mão dEle que nos sustentou. Quem está comigo para dar glória a Deus? É bonito é bonito como a história termina. Por quê? Porque Jesus está dizendo para João, olha, o recado de Jesus para João é o seguinte: olha, eu não deixei de ser quem eu sou, porque eu ainda não fiz aquilo que você quer. Você entendeu ou não? Olha, presta atenção nisso, que vai ser fundamental para eu concluir aqui a mensagem. O recado de Jesus para João, o resumo é o seguinte: eu não deixei de ser quem eu sou, porque eu ainda não fiz aquilo que você quer. E depois, o que Jesus vai falar de João? Aí depois a gente entra mais à frente no texto. Mais um capítulo. E Jesus fala assim para as turbas. Na sua Bíblia deve estar escrito turbas. A grande maioria das traduções está assim, turbas. E o que são turbas? Multidões que falam muito e não sabem o que falam. É gente que não sabe o que fala. Está assim de gente assim por aí, né? Gente que quer falar, mas não sabe o que fala. Aí Jesus diz para as turbas, a multidão está falando, está tricotando entre eles. Os fofoqueiros estão falando. Aí Jesus falou assim, ó, o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que vocês foram ver no deserto? Que João pregava no deserto e eles iam lá para ouvir. O que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de linho fino, de trajes elegantes? Não, isso aí é no palácio. Então o que vocês foram ver no deserto? No deserto vocês foram ouvir João pregando. Aí Jesus vai dizer assim, ó, aí João está passando por isso agora, né? Agora deixa eu só dizer uma coisinha para vocês. Nascido de mulher. Olha o que Jesus vai dizer. Nascido de mulher, não há ninguém maior do que João. O que é isso, Francisco? Pergunta para mim, Francisco, o que é isso? Jesus está dizendo o seguinte, ó, João não mudou. Deixa eu te explicar isso. O recado de Jesus para João foi o seguinte, ó, eu não deixei de ser quem eu sou, porque eu não fiz o que você quer. Aí João lá na prisão ouviu isso. E o que João fez? Ficou revoltado? O que João fez? Eu vou desviar porque Jesus disse que não vai vir me tirar? O que João fez? Se eu soubesse disso, eu não pregaria a palavra? Não. O que João fez? João entendeu o recado e se manteve firme sendo quem ele era. Então olha o recado agora que João, com a atitude dele, mandou para Jesus. Olha,
eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque o Senhor não fez aquilo que eu queria que o Senhor fizesse. Aí Jesus lá na frente diz: João é maior do que todos vocês. Ou seja, João não desviou, João não deixou de ser crente, João não esfriou na fé, porque eu não fiz aquilo que ele esperava. Eu não mudei, e João também não mudou. Por quê? Porque quem tem Deus no coração não é mudado quando a circunstância muda. Não muda porque a circunstância muda. Quem tem Deus no coração dá glória a Deus na vitória, mas dá glória a Deus com a porta fechada. Quem tem Deus no coração, quando ele faz, exalta o nome dele, mas quando ele não faz, continua exaltando e dizendo: o Senhor não fez, mas o Senhor vai me sustentar nessa dor. Olha para o teu irmão e diga para ele: não muda não, hein? Porque Jesus continua sendo o mesmo Jesus que te amou naquela cruz, continua te amando hoje. Não muda não. Mas após Jesus não fez o que eu quero que ele faça, mas ele já fez muito mais do que você merecia que ele fizesse. Fique em pé comigo aí para a gente terminar. Como é que se explica o sofrimento? Não se explica. Que quando você estiver sofrendo, se você ficar o tempo todo procurando uma explicação para esse sofrimento, procurando uma resposta, você não vai encontrar a resposta. Aí a dor de não ter a resposta para isso vai ser maior do que a dor do próprio sofrimento. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Irmão, não fica perguntando por quê. Só pede força a ele para passar. Pede força a ele para passar. Ah, mas eu não queria. Claro que ninguém queria sofrer. Tem um maluco aqui. Ninguém queria sentir dor. Você sente uma dorzinha de cabeça, logo toma um remédio, porque a gente não gosta de dor. A gente não gosta de dor. A gente não gosta de sofrer. A gente não quer sofrer. Mas desculpa desconstruir isso na sua cabeça. Tem dor que a gente vai ter que aprender a suportá-la até que ela passe. A dor vai passar e depois a gente vai olhar para trás e vai dizer: aquela dor que eu pensei que ia me matar, não me matou. Aí você vai ver que Deus agiu. Deus não agiu do jeito que você queria, mas Deus agiu do jeito que você precisava. Entendeu? Se aquela dor não me matou, a Jesus não fez, e eu sofri muito. Eu sei, mas você está vivo aqui, não está? Então Jesus não fez o que você queria, mas Jesus te sustentou do jeito que você precisava. Você está aqui, está de pé, a dor não te matou. Deus não cria filhos mimados. Deus não tem isso, irmão. E Deus não precisa mimar você para mostrar que te ama. Para mostrar que te ama, Ele já entregou Jesus na cruz. E Jesus, na última ceia, chamou os 12, pegou o pão, repartiu, entregou entre eles e disse assim: tomai todos e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vocês. Pegou o cálice, ergueu e disse: tomai todos e bebei, este é o meu sangue. Meu Deus, o sangue que eu vou derramar por vocês, o sangue da nova e da eterna aliança. Ele se entregou por você. Apóstolo, eu estou passando situações na minha vida que eu não queria passar. Continua pedindo a Deus para resolver, mas você pode ter certeza de uma coisa: se Ele não fizer o que você quer, Ele vai fazer o que você precisa. Isso aí não vai destruir você não.